Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse grupo familiar. Estou muito feliz de estar aqui dando uma continuidade, mais ou menos uma continuidade ao tema que nós começamos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte não é o fim, e nós vamos falar sobre obediência. Eu estou pondo isso aqui porque tem muita gente que está assistindo, que está recebendo esse estudo, que mora em Israel também. E esse estudo, na verdade, para aquele que está lá, deve deixar a pessoa meio amedrontada, meio medo da morte e tal, né? Então, por isso que trouxe esse assunto. E não sei quantas pessoas aqui já têm. Você tem medo da morte? Pergunto para você, eu pergunto para você. Tem medo? Você acha que é natural isso aqui? Nós vamos falar sobre isso, vai te ajudar. Se você tiver medo, vai te ajudar. Obediência. Nós vamos ver que a obediência tem um papel fundamental em tudo isso. Salmos diz o seguinte: o Senhor ama a justiça, porque Ele é justo. Quem obedece de coração a sua lei, quem obedece não é só obedecer, obedecer de coração. Viverá na sua presença. Você quer viver na presença de Jesus? Você quer? Eu quero muito. Esse é o caminho. Obedecer de coração a sua lei. Tá? Vamos fazer um resuminho rápido do que nós falamos até agora. Primeiro, diz para vocês que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus deve voltar. Ninguém sabe. Se alguém falar para você que sabe, cabe a você aceitar ou não, mas eu não aceitaria. Tá? E também está dizendo que, nesse mesmo no livro de Mateus, está dizendo que a volta de Jesus será como nos tempos de Noé. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Ninguém sabe o dia e a hora, realmente ninguém sabe. Porém, nós temos acesso a onde e quais circunstâncias Jesus vai voltar. Quais são as circunstâncias? Vamos ver. Sinais da Bíblia da volta de Jesus. Ouvireis guerras e rumores de guerra. Está acontecendo? O amor de muitos se esfriará. Também. Nos últimos dias sobrevirão tempos também. Há homens amantes de si mesmos. Puxa, está cheio, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, que é a palavra que eu tinha esquecido. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos direitos do que amigos de Deus. Está acontecendo. Isaías, que já era no Novo Testamento. Eis que vem o dia do Senhor horrendo. Horrendo, não é correndo, não. Horrendo, de horrível. Com furor e ira ardente, para destruir os pecadores. Ele vai pôr a terra em assolação. Ixi, para destruir os seus pecadores. Porque as estrelas do céu não darão mais luz. O sol, ele vai se escurecer ao nascer. E a lua não resplandecerá com a luz. Que temos em Noé? Está escrito. A história, mais ou menos, Noé, ele foi avisando todo mundo, durante 100 anos, ele ficou avisando que vai acontecer o dilúvio, para todo mundo se preparar, que Deus mandou construir né, uma arca, que nós vamos salvar todo mundo, etc. E tal. E todo mundo achava que ele era louco. Ele começou a construir cada vez mais, e achava mais gente louca, 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 são loucos. Até que chegou o dia. Deus falou, pode entrar. Você, a tua família. Dois animais de cada. Entraram, fecha a porta. Fechou a porta. Os caras continuaram rindo. Eles foram embora. E chegou o dilúvio e levou a todos. Situação só do mundo. Gaza. Você já sabe, né, como é que está Gaza. Gaza aconteceu, olha, porque Gaza será desamparada. Está escrito na Bíblia. Olha na tua Bíblia. A palavra do Senhor será contra vós, ô Canaã. Canaã é onde? Onde eles estão? Em Jerusalém. E eu vos destruirei. Deus vai destruir até que não haja mais morador. Aconteceu essa semana. Tanto é que Netanyahu estão querendo condenar ele no mundo inteiro, porque ele não deixou nenhum habitante. Tá? Irã, 350 mísseis, nenhum conseguiu atingir Israel. Dubai, Alemanha, China, Rio Grande do Sul. Dá para falar tanta coisa, gente. Então vamos pegar rápido.
Lembrando que Jesus, quando ele veio, ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, arrependimento é peça fundamental para que você seja salvo. Jesus veio salvar a gente. Tchuvá quer dizer arrependimento em hebraico. No Antigo Testamento também tem. Está escrito claramente. Onde e quais circunstâncias Jesus vai voltar. O Novo Testamento diz o seguinte: Novo Testamento. Quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação é destruição. Então ele avisa: se estão na Judéia, saiam, etc, etc. Isso aqui para preservar o seu povo. Ai das grávidas, etc, etc. Tudo para preservar o seu povo. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completam. Puxa vida. Então Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que os tempos desses gentios se completem. Ou seja, cada um deles tem um tempo, não é isso? Vamos entender isso aqui melhor. Vamos entender um pouquinho melhor. Mas pelo menos é interessante sim, prestar atenção nisso. Né? Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Antigo Testamento agora, né? Eu juntarei todas as nações. Eu quem? Deus. Para que peleja contra Jerusalém. Ele vai juntar as nações para brigar com Jerusalém. É o que está escrito aqui no Novo Testamento também. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Está escrito aqui, no Novo. É uma confirmação do que está escrito. E o Senhor sairá e pelejará. Nossa, ele vai trazer o povo para brigar com Israel, com Jerusalém, e ele vai sair e vai pelejar contra essas nações. Isso é uma política de Deus. Trouxe todos no mesmo lugar, para não prejudicar mais gente, não prejudicar os que não têm nada a ver com isso. E depois que eles trouxerem todos ali, é ali que ele vai lutar, a pelejar contra eles. Quando isso acontecer, preste atenção. Naquele dia, os pés dele estarão sobre o Monte dos Oliveiras. Os pés de Jesus estarão em cima do Monte das Oliveiras, sobre. Jesus vai voltar nessa circunstância. E ele que vai pelejar contra todos. Mais sinais. O rio Eufrates iria secar. Secou. 200 milhões iam brigar com Israel. Está acontecendo? Vai acontecer. Apocalipse. Diz, ó, no deserto, está tudo escrito, gente. Esse rabino, ele recebeu uma notícia e publicou para todo mundo que a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e todo mundo ocidental pensam em se opor a Israel. Pode isso? Pode. É o que está acontecendo. A Assembleia Geral da ONU adota resolução de apoio ao Estado palestino. A ONU deu um apoio para o Estado palestino. Ó, 143 países a favor. Agora ele é o quê? Ele é um palestino qualificado no Estatuto de Membros, membro pleno. Isso tudo acontecido, o próprio Netanyahu, ele chega e diz assim, ó, Israel é forte o suficiente para brigar, para lutar sozinho. Ele está reconhecendo que ele está sozinho. Será que ele vai conseguir? Ou isso que está escrito em cima que vai acontecer? Você decide. Vaca vermelha, quando ela aparece, sabe que apareceu uma vaca vermelha em Jerusalém, há poucos meses atrás. Quer dizer o quê? Que o templo tem que ser reconstruído. Onde está o templo? No Monte Moriá. Onde é o Monte Moriá? Onde tudo. Deus parece que escolheu esse lugar realmente para ele. O Monte Moriá, primeiro, a primeira fala de Deus foi com Abraão. Ele chega para Abraão e fala: leva seu filho, seu único filho. Sacrifica ele para mim no Monte Moriá. Foi esse aqui, foi nesse lugar que que Abraão trouxe seu filho. Sabe o que tem aqui agora? Uma mesquita. Essa mesquita pertence aos árabes. Você acha que como é que nós vamos construir aqui um templo aqui?
Vou chegar para para dar licença que a vaca já apareceu. Eles vão deixar assim numa boa. Pode ficar aqui. Eu vou sair. Não deixa que eu vou embora. Não. Será que a única forma seria uma guerra? Você julga. Outra coisa, todas as profecias da primeira vinda de Jesus foram cumpridas. Você já checou isso? Eu já chequei. Todas as profecias foram. Nos meus estudos, eu fiz um dos estudos, eu apresentei 400, mais ou menos, 400 e pouco, 400 informações que tem no Antigo Testamento confirmadas no Novo. Tudo que está escrito se confirma. Portanto, gente, sem dúvida, todas as profecias, também da segunda vinda, vão se cumprir também. Vão se cumprir também. Então, toma muito cuidado, preste muita atenção. É aos de Deus convocar os inimigos e lutar contra eles? É. Quer ver? Aqui no Faraó, mostrei para você na última vez, não vou ler tudo de novo, mas só dar um resumo. Ele endureceu o coração de Faraó para que ele pudesse perseguir. Deixou ele resistir durante 10 pragas, e depois ele fez com que ele perseguisse, depois que ele saiu. Ele foi encontrar ele já quase para atravessar o rio, o mar, né? Ele foi, opa, agora não, como deixamos ele sair? São meus escravos. Ele pegou cavalos, todo o exército dele foi embora. Chegou lá, a nuvem que perseguia, que seguia os judeus para eles poderem andar no caminho, saiu do meio deles e foi para trás deles. Então eles podiam enxergar à frente, mas atrás os árabes não poderiam. E aí eles ficaram esperando o que acontecia. Enquanto isso, os judeus atravessaram, abriu-se o mar, duas paredonas, e passaram Beabachá, em hebraico, a seco. Aí Deus fala assim: endurecerei o coração para que ele persiga eles. E quando eles passaram, saiu a nuvem da frente, eles enxergaram e falaram: vamos, qual era? Eles entraram pelo seco, e quando eles estiveram no meio, Moisés bateu por ordem de Deus, e eles se afundaram todos. O mar cobriu a todos eles. Deus faz isso mesmo. Ai, depois você lê se você quiser. Se você quiser esse estudo, me avisa, eu te mando, tá? Jesus, a gente sempre cuida, sempre cuidará dos seus. Se você quer ser cuidado por Jesus, você tem que andar no caminho dele. De novo, o primeiro versículo que eu coloquei para você de Salmos. O Senhor ama a justiça porque ele é justo. Quem obedece de coração a sua lei e as suas determinações vai viver na sua presença, do ladinho dele. Onde que é o ladinho dele? Ele disse que meu reino não é desse mundo, então não é aqui, é lá no mundo dele. Quem obedece à lei, ele vai viver do lado dele, o mundo dele é lá no céu. Vamos continuar. A morte, gente, não é o fim. O maior medo do homem é a morte. Por quê? Porque ele não sabe o que vai ser depois. Por isso que é muito importante a Bíblia, a palavra do Senhor. Você vai aprender tanta coisa aqui. Tudo que está para acontecer, você vai saber aprender. A morte é um final de um ciclo que foi pré-determinado por Deus. Vamos ver esse ciclo o que que é? Esse ciclo é o seguinte: todo mundo estava, Adão, vivendo feliz, não tinha nenhum problema, só tinha uma coisa: ele tinha que obedecer aquele mandamento, aquela, não pode mexer naquela, pode mexer em tudo, menos aquela. Só que ele desobedeceu, então ele pecou. E nós, por tabela, também pecamos. Qual é a condenação? A morte. E assim, ele expulsou Adão, automaticamente nós também fomos expulsos de lá. E nós estamos aqui cumprindo mais um ciclo de vida, no qual, nessa vida na qual, por uma mera compaixão de Deus, ele mandou Jesus para nós, para pagar os nossos pecados, seu filho, único filho. Como? Com a morte de cruz. E ele veio e pagou. Você aceita? Depende de você, só depende de você. Mas continuando aqui aquele assunto de que
Quando você se olha no espelho, gente, pensa um pouquinho comigo. Quando a gente se olha no espelho, quando você e eu nos olhamos no espelho, o que que a gente vê? O que que você vê? Não é você, é a sua roupagem. Que você, em essência, você é o que é uma alma que está vestida desse corpo. Deus pegou, primeiro fez uma massa, Adamá é terra, Adam vem da palavra Adamá, que é terra, e soprou nas suas narinas e se transformou numa alma vivente. Então, essa alma vivente que está dentro de mim, está dentro de você, ela não é essa que você está vendo aqui. Isso aqui é o Nessim. Alma vivente não é isso. Nós somos aqui só para prestar serviço a essa alma para poder se encaminhar e representar o papel que ela tem que fazer. Quando você fala, você acha que são suas cordas vocais que estão falando? Claro que não. É alguém que faz esse mexer. Alguém espírito. É você alma. É você espírito. Quando você pensa a mesma coisa. Nós somos uma alma revestida de um corpo e que tem um espírito. O que morre, portanto, é só o corpo. Gênesis diz claramente: és pó, em pó você se tornará. A alma, ela será julgada para ver o quê? Se nós vamos viver eternamente com Jesus ou viver eternamente sem Jesus. Viver eternamente todos nós vamos, mas nós não podemos viver com Ele no paraíso ou sem Ele no inferno. Quem decide? Você, eu, cada um de nós decide. E como é que eu faço? Eu quero decidir para Jesus. Reconheça seus erros. Se arrependa dos seus erros. Peça perdão e não volte a cometer esses erros. Eu sei que você vai errar outras coisas, mas não repita esse erro. Reconheça e aceite Jesus como seu único Salvador e Senhor. Obedeça a seus mandamentos e ande nos seus caminhos. Entendeu? Depois você lê de novo. Obediência. Se você consegue realmente obedecer a tudo isso que eu estou falando para você, quanto mais clara você incorpora essa percepção do mundo, menos medo você e eu teremos de morrer. Claro, óbvio. Quanto mais a gente aproveitar esse mundo para plantarmos mais sementes. E ao vermos florescer a semente, quanto mais a gente vê florescer essas sementes, mais fácil e mais prazeroso a desconexão do corpo, da alma e do espírito. O que quer dizer plantar semente e ver florescer? É o id. Id. Jesus, depois que ele ressuscitou, quando ele voltou pela última vez, ele ressuscitado, antes dele ir embora, ele falou: agora vocês vão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E evangelho, como disse para vocês, é boas novas. Você acha que isso é tudo bom, não? Claro. Tudo não acaba aqui, então, gente. Isso aqui é tudo passageiro. Nós temos uma promessa de viver com Jesus no paraíso. Você sabe disso. Estou te mostrando agora claramente. Você, esses requisitos todos, você já preencheu? Ou será cumprindo o quê? O castigo. O castigo que é a morte. Recomendação para seguir o caminho de Jesus. Presta muita atenção, por favor. Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Ele não se achou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, como homem, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Somos feitos à imagem e semelhança dele, do Senhor. Corpo, alma e espírito. Meu reino não é desse mundo. Jesus. Nascer de novo do Espírito. Jesus. Reconhecer os nossos erros. Jesus.
confessá-los, Jesus, aceitar Jesus como nosso único Salvador, Jesus. João diz o seguinte, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, o caminho, a vida. Se quer chegar no Pai, é só através de Jesus. Isso tudo que está nos esperando, você acha bom? Eu acho ótimo. Você acha bom? Eu acho abençoador. E aí, quando ele estava indo embora, ele falou, ide por todo mundo, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Quem crer e for batizado será salvo. E o Senhor, depois dele ser falado tudo isso, ele foi recebido no céu. A última coisa que ele fez aqui. E assentou-se aonde? À direita de Deus. Entende? Entende agora que você e eu não somos absolutamente nada? Quem pensa que é alguma coisa aqui, triste. Nós não somos ninguém. Cuidado com a soberba para você. Para você chegar até a viver com Jesus, cuide da sua soberba, qualquer nível que ela esteja. A soberba é um sentimento de superioridade, arrogância. Ela nos afasta de Deus. A soberba é cega, ela te cega, ela te engana. Valorize o próximo. Sabe o que é valorizar o próximo? Seja obediente a Deus. Ele disse isso. Ele deu dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar até o próximo como a ti mesmo. O amor é a base de Jesus. Deus é amor, Jesus é amor. A Deus e ao próximo. Como é que a gente vai evitar a soberba? A humildade. Seja humilde. Tiago, eles nos dão uma receita. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Olha só. Ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Seja humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos. Gente, Jesus já deu, já veio, desculpa. Ele mostrou o caminho para cada um de nós, não mostrou? Claro, se você não entendeu, procura querer. Ele incumbiu-nos e te pregai as boas novas. E logo, logo ele vai voltar. Você sabe disso, né? Quantas almas você salvou? Ele vai te perguntar. Está pronto para responder? Você está cumprindo com a sua parte? Eu espero de coração que sim. Obrigado. Obrigado por ter me ouvido. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, era isso que eu tinha que falar com vocês. Beshem, Yoshua, Hamashiach. Feche seus olhos. Fica comigo mais um minuto. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha behuneka. Issa Adonai panav elecha vesem lecha shalom. Shalom, shalom ubracha. Shalom, shalom ubracha. Em nome do Senhor Jesus. Beshem, Yoshua, Hamashiach. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado, Senhor, por tomar conta dos pastores da igreja, dos presbíteros, dos diáconos, todos, todos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo por mim, Senhor. Se eu fiz algum erro, por favor, me perdoe. Me corrige, me corrige, me corrige. Eu estou aqui à sua inteira disposição. Tudo que eu fiz é para a honra e glória do seu santo, santíssimo nome. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata. Repita comigo, você que acredita e quer que ele esteja aí. Maranata, vem, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Eis-me aqui, Senhor, aquilo que o Senhor quiser. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.